Bom dia. Médicos do Hospital Sírio-Libanês comprovam de forma oficial a morte de Dona Marisa Letícia. Óbito da ex-primeira-dama ocorreu às 18h57 desta sexta-feira. Dona Marisa Letícia será velada hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ela e Lula se conheceram. Após o velório que será aberto, o corpo da ex-primeira-dama será cremado em cerimônia reservada apenas à família, também no ABC Paulista. Loterias da Caixa. China e Lotomania acumulam. Lota Fácil sai para 2 apostadores de São Paulo. Nunca sai para Manaus. O Santos estreou com goleada em cima do Linense no Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Carioca, hoje mais 6 jogos com Flamengo e Botafogo em campo. O rubro-negro enfrenta o Nova Iguaçu e o Fogão pega o Macaé. Lava Jato. Ex-senador Delcídio do Amaral volta a acusar Antônio Palocci em depoimento a Sérgio Moro. Município do interior entra em estado de alerta por conta da forte subida das águas. Banco do Povo disponibiliza mais de 60 milhões para microcrédito. Estes são os destaques dessa edição. E o Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens pela manhã. Pancada de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Depois de muita chuva ontem em toda a cidade, a previsão para este sábado, segundo os institutos de meteorologia, é de pouca precipitação pluviométrica. Apesar da nebulosidade, da umidade relativa do ar em 92% na máxima, a previsão de chuva para hoje é de apenas 9 milímetros. E a probabilidade é de 60%. O Climatempo prevê que a máxima de hoje será de 31 graus centígrados. Os aeroportos de Manaus, o Eduardo Gomes e o da base aérea operam sem restrições, apesar da nebulosidade. 9 centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 24 centímetros. Hoje é sábado, 4 de fevereiro de 2017. E de São João de Brito. Registros históricos. Vamos aos fatos acontecidos nesta data. Tipografia. Carta Régia autorizava o funcionamento em Salvador com censura do governador e do arcebispo em 1810. Charles Lindbergh, aviador norte-americano, nascia em 1912. Adolf Hitler assumiu o comando das Forças Armadas Alemãs em 1938. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu a abertura da Conferência de Yalta entre Churchill, Roosevelt e Stalin em 1945, promovendo mudanças no mapa da Europa. O Brasil vencia pela primeira vez em 1959 o Mundial de Basquetebol. Congelamento de preços promovido pelo Plano Cruzado em 1987 chegava ao fim. Morre em 1997 o jornalista e escritor Paulo Francis. Agora 5h50 em Manaus. Começa na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o trabalho da Força Tarefa formada por 76 defensores públicos estaduais e federais que vão avaliar processos de 5.600 internos, entre homens e mulheres, condenados em provisórios do sistema prisional de Manaus. A Força Tarefa faz parte do programa Defensoria Sem Fronteiras do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais e sua realização em Manaus é resultado de um acordo de cooperação técnica assinado pelo CONDEG, o Ministério da Justiça e Cidadania e a Defensoria Pública Geral da União. A iniciativa também integra o Plano Nacional de Segurança Pública e conta com o apoio do governo do estado do Amazonas. A abertura oficial será às 13 horas no Centro de Convenções Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Do total de 76 defensores públicos estaduais e federais, 20 são da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPEAM. Em 10 dias úteis, a Defensoria Sem Fronteiras pretende rever pelo menos 10.000 processos de 9 unidades prisionais. As inscrições para as mais de 2.600 vagas da Escola de Iniciativa Esportiva, que compreendem crianças e jovens de 6 a 16 anos, e a atividades comunitárias direcionada a pessoas a partir dos 17 anos em diante, está sendo um sucesso. Até o momento, mais de 600 pessoas garantiram vaga nos 2 programas que são oferecidos pelo governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O período de matrícula teve início na última quarta-feira, dia 1º. Posso afirmar que este está sendo o ano mais procurado pelas escolinhas. Uma verdadeira alegria para nós que não paramos de atender pais e responsáveis. As inscrições para a Escola de Iniciação e Atividades Comunitárias vão até o dia 10 deste mês
e ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 11, das 14 às 17 horas, no auditório do Complexo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro. As 1.400 vagas ofertadas para iniciação esportiva, a ginástica rítmica e artística, bem como futsal, lideram a procura. A obstrução dos logradouros públicos continua ocupando o segundo lugar em ações fiscais da Divisão de Controle do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implube, em 2017. Até o dia 31 de janeiro foram feitas 68 notificações, o equivalente a 25% do total de 268 realizadas no período. Também foram aplicadas 19 multas, um embargo e feitas 5 demolições para desocupação de passeios. Comparando com 2016, o mês de janeiro houve aumento de 51% no total de notificações. No ano passado, foram 45 no primeiro mês do ano. O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região inicia este mês um projeto chamado CREF Itinerante. A iniciativa pretende levar ao interior do Amazonas serviços básicos oferecidos pela instituição. Na ocasião, profissionais e academias poderão se regularizar e ter acesso a todos os serviços oferecidos pelo Conselho na sede localizada no centro de Manaus. O Conselho também realizará cursos e ações de fiscalização e orientação. O CREF Itinerante pretende levar os serviços de fiscalização, orientação, atendimento profissional, emissão e renovação de cédulas profissionais, renegociação de débitos, emissão de boletos, além de cursos para os profissionais. Manaus voltou a ser o palco da Superliga Feminina de Vôlei. E diante de 5.947 pessoas, as meninas do Rexona Sesc do Rio de Janeiro venceram São Cristóvão Saúde, São Caetano, São Paulo, em uma partida cheia de emoções que resultou em vitória de 3-2. O público presente foi o maior da temporada 2016-2017. A capital amazonense mais uma vez mostrou seu amor pelo esporte. O evento recebeu o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. 5:54 em Manaus. Nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, o bairro de Aparecida comemorou seu aniversário de 137 anos com diversas atrações musicais, programação infantil e a presença da bateria da Escola de Samba de Aparecida. A festa é organizada pela Associação Comunitária do Bairro Aparecida, ACBA, e segundo o presidente da associação, Nayan Nascimento, a ideia é realizar um evento para as famílias. A rodovia municipal Carlos Braga, em Iranduba, voltou a ficar interditada no dia de ontem por causa da chuva. J. Rai tem os detalhes. A forte chuva da manhã de ontem voltou a alagar o trecho da rodovia Carlos Braga, que fica próximo ao Centro Educacional de Tempo Integral 7. Um servidor público que passou pelo local relatou que no momento de maior intensidade da chuva, nem carros grandes conseguiam trafegar nos 2 sentidos da estrada. No quilômetro 1, em outro trecho da rodovia que também apresenta pontos de alagamento, a Prefeitura de Iranduba iniciou serviços de desobstrução e drenagem de águas pluviais. De acordo com o secretário de Infraestrutura Frederico Eblin, o motivo da retenção da água naquele trecho é o entupimento da tubulação de concreto existente no local. E a manhã de ontem foi bastante movimentada na sede da Prefeitura de Iranduba e na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 5:56 em Manaus, novamente problemas com a telefonia. Durante o mês de janeiro, houve um aumento na procura por imunização contra a febre amarela oferecida pelo Sistema Único de Saúde SUS. Em virtude do surto de casos nos estados de Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo, houve uma corrida aos postos de vacinação e em Manaus não foi diferente. A capital registrou 63% de crescimento na quantidade de doses aplicadas em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016 foram aplicadas 17.265 doses e este ano 28.110 doses do imunobiológico, o que significa uma diferença de 10.845 doses no Desde período. 2001 não há caso de febre amarela em Manaus. Segundo o cronograma da Secretaria de Finanças, serão remunerados os servidores da CEMOSP, CEDEMA, SEMAI, Procuradoria Jurídica, CEPLAD, CEFIM,
Coordenadoria de Terras, Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, Trânsito, Censa, Controladoria, Comunicação, Fórum, Disposicionados, Cemitério, Semaste, Sempa, Conselho Tutelar, Aeroporto, Guarda Municipal e Junta do Serviço Militar, Inativos, Pensionistas, Manaus, Sectur e Semed. Essa matéria diz respeito ao pagamento do funcionalismo público do município de Parintins, que tem início hoje, sábado, dia 4. O Banco do Povo da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, disponibilizará 66 milhões de reais em microcréditos neste ano de 2017. O agendamento para as palestras no primeiro passo para a solicitação do financiamento inicia na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e deve ser feito exclusivamente no site da AFEAM, www.afiam.am.gov.br, através do link Banco do Povo. Trabalhadores autônomos, produtores rurais, profissionais liberais, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas podem financiar valores entre 500 e 15 mil reais, condicionado sobretudo à capacidade de pagamento e à necessidade de investimento no negócio industrial, comercial, serviços e rural. Realizado o agendamento, o interessado comparece à FEAM no dia e hora marcados para assistir a palestra de orientação sobre o programa de microcrédito. 6h04 em Manaus. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, lançou nesta sexta-feira a ação Saturação com mais uma fase da Operação Águia em toda a capital e região metropolitana de Manaus. As ações da saturação são focadas em um levantamento feito pelo Comando de Policiamento Metropolitano junto aos SICONs da Polícia Militar. Até este domingo, a ação saturação estará concentrada nas zonas norte e leste de Manaus. Serão empregados 600 policiais militares na operação, que será comandada pelo subcomandante-geral da PM, Coronel PM Walter Cruz. Os 3 grandes comandos da PM estarão envolvidos na ação: Comando de Policiamento Metropolitano, Comando de Policiamento do Interior e Comando de Policiamento Especializado. Combater a prática do exercício ilegal da atividade turística por pessoas e empresas não regularizadas, causando danos irreparáveis ao consumidor turista, é o principal objetivo do Plano Tático Integrado no combate ao turismo ilegal, que começou a ser trabalhado pelo governo do Amazonas por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON AM, Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Amazonas, Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, Polícia Turística, Polícia Civil e Delegacia do Turista. Agora 6h05 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Quem esteve visitando Manacapuru foi o governador José Melo. A visita do governador foi na manhã de ontem. Durante sua estada na terra de Cirandas, o chefe do Executivo Estadual reuniu com pescadores e deixou uma grande esperança para a classe, que nos últimos meses amargou uma grande perda do seguro-defeso, benefício esse concedido a pescadores profissionais artesanais durante o período proibido para a atividade pesqueira. Durante a reunião, o governador reiterou seu compromisso com a classe e anunciou a liberação de um frigorífico para o armazenamento de pescado e a doação de gelo sem adicionar nenhum custo ao pescador, evitando assim o desperdício na época da grande safra. Isso é um paliativo, né? Porque é o momento, eles precisam disso, nós vamos fazer, não tem nenhum problema. Já fizemos no passado, ano passado teve uma crise muito grande, mas agora a gente superou, então nós vamos ajudar. Mas a grande importância é a matriz econômica ambiental. É se criar peixe em cativeiro, é o Estado entrar para ajudar como vai ajudar, transformar Manacapuru num grande polo, produtor de peixe, de tambaqui, que tem aceitação no mercado mundial. Manacapuru é um polo super importante, e eu vou ajudar para que esse polo possa se desenvolver. E aí, no futuro, esses pescadores não mais precisarão de 300 quilos de gelo, nem precisarão ficar no sol a sol pegando peixe no meio do rio. Eles estarão criando seu peixe aqui em terra e a gente compra tudo, transforma tudo em renda para todo mundo, entendeu? Bem, Eduardo, antes da reunião, o governador aproveitou a chuva para percorrer vários bairros da cidade, onde constatou grandes problemas de infraestrutura. E durante seu discurso, na reunião, garantiu ajuda imediata para recuperar as ruas da cidade que se encontram deterioradas. A reunião se deu no galpão da Ciranda Flomatizada e, além do grande público, contou com a presença de várias autoridades, dentre elas o prefeito Beto D'Angelo, seu vice Raimundo França, o Capela,
o presidente da Câmara, vereador Francisco Coelho, e demais vereadores. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 7 minutos em Manaus. Urucará incentiva a meliponicultura. Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, Eduardo Silva. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, iniciou no município o projeto sustentável Mel de Abelha de Urucará. De acordo com o secretário de Produção e Abastecimento, Peterson Chaves, afirmou que nesse primeiro momento está capacitando os agricultores familiares em técnicas de manejo da criação de abelhas sem ferrão, visando uma produção de qualidade que atenda o mercado consumidor local, regional e internacional. O titular da SEMPA afirma ainda que o projeto vai gerar emprego, renda, melhoria de qualidade de vida aos agricultores, tornando o município o maior produtor de mel de abelha do estado, viabilizando capacitação em boas práticas na criação, regularização ambiental, crédito rural, fomento, agregação de valor do produto. O programa se estenderá às comunidades rurais do município. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Urucará, Fundação Suíça, Projeto Abelha Nativa Sem Ferrão da Amazônia, IDAM e a FEAM. Eduardo Silva, a previsão do tempo para Urucará. Sol e pancada de chuva a qualquer hora. Muitas nuvens de manhã. A temperatura mínima é de 23 graus, podendo chegar a 31 graus. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. Minutos depois de Manacapuru e Urucará, vamos até Parintins com Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Daqui a pouquinho tentamos um novo contato com o Aderaldo Reis desde Parintins. O segundo maior navio da temporada de cruzeiros 2016-2017, o navio Oriana, atraca no porto de Manaus, no centro, no final da tarde da próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro. A embarcação traz a bordo, segundo a estimativa dos operadores, 2.600 pessoas, sendo 1.880 passageiros e 760 tripulantes. O receptivo aos passageiros será feito pelas equipes da Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tour e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult, além da Polícia Turística do Amazonas Politur. Agora 6 horas mais 10 minutos em Manaus, restabelecido o contato, vamos até Parintins com Aderaldo Reis. Equipes da terceira delegacia interativa da Polícia Civil de Parintins e da Polícia Militar realizaram o cumprimento de busca e apreensão na casa do ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais, na estrada do Macurani, em um estabelecimento comercial conhecido como Empório dos Colchões, e também na residência do ex-secretário de administração José Maria Castro. O mandado foi expedido pelo juiz da primeira vara da comarca de Parintins, Fábio César Olinto, a pedido do Ministério Público de Parintins, na pessoa da promotora pública Carolina Monteiro Maia. A operação aconteceu desde as 6 horas da manhã desta sexta-feira, coordenada pelos investigadores da Polícia Civil José Maria e Humberto Cavalcante e pelo capitão Francis Judes, que responde pelo comando da Polícia Militar em Parintins. 3 viaturas da PM e 2 da Polícia Civil deram apoio ao mandado judicial. Os militares e as viaturas montaram guarda na frente da casa e também no portão dos fundos da residência do ex-prefeito Alexandre da Carbrais. O ex-prefeito não se encontra em Parintins, ele está em Manaus. Na casa do ex-prefeito foram recolhidos documentos que possivelmente sejam relacionados à movimentação financeira da gestão de Carbrais. No estabelecimento conhecido como Empório dos Colchões foram apreendidos grande volume de documentos, possivelmente de movimentação financeira da Prefeitura de Parintins na gestão de Alexandre da Carbrais. Neste local, segundo apurou a reportagem, funcionava uma central de prestação de contas da ex-administração paralela à Prefeitura de Parintins. A polícia também entrou na casa do ex-secretário de administração José Maria Castro e de sua filha, que também trabalhavam na Prefeitura. A última casa a ser visitada pela polícia foi a casa do ex-procurador do município, Ed Maia, mas lá a polícia não encontrou nada. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6 horas mais 12 minutos em Manaus. A partir das 22 horas de hoje, sábado, dia 4 de fevereiro, o cruzamento da Avenida Max Teixeira com a Avenida Francisco Queiroz, no bairro do Manoa, Zona Norte, será interditado parcialmente para a realização de obras da Manaus Ambiental.
A interdição será realizada somente no horário das 22 horas até às 5 horas da manhã por 2 semanas. Durante o dia, os veículos poderão circular normalmente nessas vias. A obra vai ser necessária para trocar a tubulação da adutora que compreende o trecho entre a Rua Doutor Astrolábio Passos até a Avenida Francisco Queiroz. No período dos serviços, não será necessário desvio de fluxo, pois a abertura e fechamento do canal não interferem no tráfego de veículos. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus-Sans, estarão no local para auxiliar o tráfego e monitorar a circulação. 5h13 em Manaus. Antecipando seu início do ano letivo, o Centro de Mídia de Educação do Amazonas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC abriu nesta semana a programação de atividade da jornada pedagógica para os professores que ministram aulas para o ensino presencial com mediação tecnológica na capital e nas comunidades rurais do interior do estado. O início das atividades foi marcado por uma palestra abordando o uso das ferramentas tecnológicas em sala de aula e suas potencialidades. A jornada pedagógica, que segue até o dia 24 de fevereiro, será marcada pela formação continuada dos educadores, oficinas e orientações do ano letivo 2017, previsto para iniciar no mês de março. A diretora-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Ana Aleixo, está participando da conferência sobre o futuro da economia brasileira na Universidade Washington em Lee, na cidade de Lexington, estado americano da Virgínia, nos dias 3, ontem, 4, hoje e amanhã. Além de Ana Aleixo, o professor Alexandre Rivas também participa como palestrante da conferência Complexidade e Transições Socioeconômicas, um estudo de caso do Brasil com implicações para outros países emergentes, enquanto representantes do Amazonas. O convite foi feito pelo diretor do Programa de Estudos Ambientais da Universidade, James Kahn. Ana Aleixo vai falar sobre o futuro da economia no Amazonas com o tema Um Novo Paradigma para o Desenvolvimento Econômico no Estado do Amazonas. Em decisão monocrática, a conselheira Yara Lins dos Santos negou no final da manhã desta sexta-feira o pedido de medida cautelar feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, para suspender o repasse de 2,8 milhões de reais à Prefeitura de Manaus via Fundação Municipal de Turismo e Eventos Manaus-CUT para o Carnaval de Manaus. A decisão da conselheira aconteceu após análise das justificativas feitas pelo diretor-presidente da Manaus-CUT, Bernardo Monteiro de Paula, acerca dos fatos alegados pelo Ministério Público de Contas em representação no último dia 20 de fevereiro. Em seu despacho, a vice-presidente, que também é relatora da Manaus-CUT, considerou inexistentes o receio de grave lesão ao erário ou ao interesse público, conforme alegado pelo órgão ministerial. O governo do estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, prepara para a próxima semana a distribuição de ajuda humanitária aos municípios de Guajará e Ipixuna, localizados na calha do Juruá, que decretaram situação de emergência por conta da enchente. Outras 5 cidades da mesma região estão sendo monitoradas e permanecem em alerta emitido no último 10 de janeiro. A ajuda comunitária oriunda dos governos federal e estadual foi enviada com antecedência aos municípios após avaliação do CEMOA, de que o nível do rio apresentava elevação acima da média. O material humanitário enviado há mais de 15 dias contém alimentos não perecíveis, kit de medicamentos para a saúde básica e para prevenir doenças de veiculação hídrica, hipoclorito de sódio para purificação da água, kits de dormitório e de higiene pessoal. Nos 2 municípios, 2.106 famílias já foram afetadas. As cidades do Juruá, Carauari, Itamaraty, Irunepé e Envira permanecem em situação de alerta, com possibilidade de evolução para a situação de emergência. No ciclo natural de enchente do estado, a região do Juruá é sempre a primeira afetada, devido às características físicas do rio, que possui leito estreito, o que facilita a elevação do nível das águas nas localidades. Mas este ano, de acordo com o CEMOA, as cotas estão acima da média para o período. A estação de Cruzeiro do Sul, no Acre, que monitora o município de Guajará, cidade referência da calha do Juruá, registrou na data de ontem 14,24 metros, ultrapassando em 6 centímetros o nível máximo registrado em 1995, que foi de 14,18 metros. Para a efetivação dos decretos de situação de emergência, equipes da Defesa Civil do Estado estão em constante orientação técnica às prefeituras municipais da calha em questão. Para que o decreto seja validado, é necessário o correto preenchimento de dados, como a descrição de áreas afetadas, danos humanos e prejuízos sociais e econômicos. O último registro da enchente na calha do Juruá foi em fevereiro de 2015,
quando pelo menos 9.000 famílias foram afetadas pelo desastre em 5 cidades. Neste mesmo ano, dos 62 municípios do Amazonas, 46 decretaram situação de emergência e 2, Boca do Acre e Anamã, estado de calamidade pública. Foram mais de 460.000 pessoas afetadas e atendidas pelo governo do estado por meio da Defesa Civil do Amazonas. O balanço mais recente da enchente é este. Em situação de emergência estão Guajará e Ipixuna, na calha do Juruá. Famílias afetadas 2.106. Em situação de alerta estão os municípios de Juruá, Carauari, Envira, Eirunepé e Itamaraty, todos na calha do Juruá. 6h18 em Manaus. O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas está sob o comando do Tenente Coronel PM Ronaldo Jorge Alves de Freitas. A substituição aconteceu na manhã de ontem na sede do comando do batalhão, aqui em Manaus. A cerimônia contou com a presença do comandante-geral, Coronel PM Davi Brandão, do subcomandante Coronel PM Walter Cruz e do chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel PM Domingos Sávio, além do efetivo do batalhão e convidados. Durante a cerimônia, o novo comandante discursou às autoridades presentes e aos seus comandados do batalhão, agradecendo pela nova missão de executar o policiamento ambiental em qualquer lugar do estado e exercer a polícia administrativa do meio ambiente com o apoio e trabalho de todos os policiais militares que atuam no batalhão ambiental, que diariamente combate os crimes e ações ilegais contra o meio ambiente. As ações de cidadania do governo do estado, coordenadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, com a finalidade de oferecer todo o leque documental de proteção pessoal e profissional para a população, foram enriquecidas com a parceria firmada entre a CETRAB e a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, da qual faz parte a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. A parceria e a metodologia de trabalho foram ajustados em reunião que contou com a presença do secretário da CETRAB, Breno Ortiz, da assessora jurídica da Secretaria, Kelly Paixão, e do responsável pela Justiça Itinerante, Márcio Furtado. De acordo com o secretário Breno Ortiz, a finalidade imediata do governo do estado é aproximar os serviços de inserção social pelo trabalho para as pessoas ainda distantes de oportunidades reais, realizando a emissão de documentos básicos e, a partir daí, buscar alternativas de promoção de renda, seja por meio do emprego formal, seja por meio de projetos de empreendedorismo. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, o Procon Amazonas, vai inaugurar no próximo dia 15 de março o Dia Internacional do Consumidor, às 9 horas, um posto de atendimento ao consumidor na zona leste de Manaus. O posto funcionará dentro do parque instalado no shopping Cidade Leste, localizada na Avenida Altasmirim, Tancredo Neves. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 8 às 14 horas. De acordo com a secretária executiva de Estado do Procon AM, Roseli Fernandes, o posto irá atender a uma demanda significativa de consumidores que moram na zona leste da cidade e que agora terão acesso facilitado aos serviços disponibilizados pelo órgão referentes às reclamações dos consumidores. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, Procon AM, realizará na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a aula inaugural do projeto Procon Mirim. Uma iniciativa do Procon Amazonas que conta com a parceria do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas. A aula inaugural será realizada pela Escola Marta Falcão, localizada na Rua Salvador, Adrianópolis, às 10 horas. O projeto coloca em execução o termo de cooperação técnica assinado entre o Procon Amazonas e o Sinep. O governo do estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, dará início à primeira etapa de inscrições em 2017, com o lançamento de 2.190 novas vagas em 39 cursos gratuitos de qualificação profissional e de informática. Os cursos serão realizados na Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dari, são localizadas na Rua Emílio Ruas, no bairro de São Jorge. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 10 de fevereiro, a partir das 8 horas, até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. As aulas começarão no dia 13 de março, no turno escolhido pelo aluno no ato da inscrição. A lista completa dos cursos oferecidos nesta primeira etapa, pré-requisitos, link para a inscrição e demais informações sobre a entrega de documentos encontram-se no site www.cetam.am.gov.br. As inscrições para as mais de 2.600 vagas da Escola de Iniciação Esportiva, que compreendem crianças e jovens de 6 a 16 anos e atividades comunitárias direcionadas a pessoas a partir dos 17 anos em diante, está sendo um sucesso. Mais de 600 pessoas garantiram vaga nos 2 programas que são oferecidos pelo governo do Amazonas, via Secretaria de Esporte
de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. A matrícula iniciou na última quarta-feira, dia 1º. Em visita ao município de Manacapuru, na manhã de ontem, o governador José Melo anunciou uma série de investimentos que serão feitos no município, que incluem a construção de um hospital estadual, reforço para o setor de psicultura e a revitalização das ruas da cidade. Com um orçamento de R$1,5 bilhão para investir em obras de infraestrutura do Amazonas, o governador aproveitou a oportunidade para anunciar que vai revitalizar as ruas da cidade, asfaltar mais e ainda dar continuidade às frentes de trabalho da duplicação da M070. Estamos concluindo a duplicação da estrada. Já conseguimos todas as licenças necessárias e agora vamos entrar com 2 frentes de obra. Uma daqui para Manaus e a outra que já está vindo. Também vamos asfaltar o ramal do Arapapá e também vamos dar uma arrumada no Bela Vista, já que é um ligado ao outro. Isso sem falar das ruas que nós vamos revitalizar na cidade, completou o governador. Polícia. Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária Sicom, por meio da viatura 6410, detiveram um trio de infratores, dentre eles 2 adolescentes que assaltaram um ônibus coletivo da linha 085 no Distrito Industrial, na Zona Leste. Durante o patrulhamento pela Operação Águia, na madrugada de hoje, na Avenida Cosme Feira, bairro Distrito Industrial, uma equipe de policiais foi acionada por populares, onde relataram que 3 infratores, usando facas e arma de fogo, praticavam roubo a um ônibus. 2 homens e 2 mulheres foram presos na tarde de ontem, suspeitos de praticar roubos e furtos no município de Maués, distante 276 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia militar, os assaltos eram cometidos pelos homens enquanto as mulheres davam cobertura. Uma adolescente de 13 anos foi apreendida por participar das ações. Após investigações, homens da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar iniciaram diligências em busca de 2 criminosos no centro da cidade e em um bairro da periferia. Foram presos um jovem de 18 anos e outro de 23 que era foragido do sistema prisional de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, a dupla é suspeita de fazer vários assaltos com uma arma caseira. Fernando Assunção da Silva, de 28 anos, foi preso na tarde de ontem, suspeito de fazer parte de uma quadrilha de assaltantes em Manaus. Ele foi detido após uma mulher que também fazia parte da quadrilha terminar um relacionamento com outro membro do bando e entregar os comparsas para a polícia. O adolescente foi apreendido, 3 seguem foragidos. Assunção foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo em uma loja de confecções em dezembro de 2016 no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Segundo o delegado do 25º Distrito Integrado de Polícia, Dipe Eduardo Paixão, o suspeito cometia os crimes com outras 5 pessoas que assaltavam estabelecimentos comerciais do Zumbi e também no Armando Mendes. O jovem de 18 anos foi morto após ser atingido por um tiro na noite desta sexta-feira 3. O crime aconteceu na rua Argonauta, no bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima estava em um jogo de futebol quando foi abordada pelo suspeito, um amigo com quem teve uma briga há alguns dias. A vítima assistia a um jogo de futebol quando foi abordado pelo suspeito. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o infrator é conhecido e amigo da vítima. Populares informaram à equipe policial que os 2 tiveram uma briga dias antes do crime, o que pode ser motivado o homicídio. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não existiu ferimentos e morreu por volta das 19h30, segundo a polícia. Agora 6h30 em Manaus. A seguir, Quina e Lotomania acumulam. Lotofácil sai para 2 apostadores de São Paulo. O Santos estreou com goleada em cima da Linense no Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Carioca, hoje mais 6 jogos, com Flamengo e Botafogo em campo. O Rubro Negro enfrenta o Nova Iguaçu e o Fogão pega o Macaé. Detalhes daqui a pouquinho. Todo mundo tá ouvindo. Difusora FM. No ar, Amazonas, Governo das Pessoas. O Fundo de Promoção Social, FPS, investiu quase R$100 mil para a realização das feiras de produtos regionais em Manaus. E a secretária executiva do FPS, Vânia Barbosa, fala mais sobre este incentivo para a agricultura familiar. O investimento na ordem de R$100 mil, com certeza só traz benefícios não só para os comerciantes, para os produtores, como para a população em geral também, permitindo que ela tenha acesso a produtos da melhor qualidade.
E a partir da próxima segunda-feira, dia 6, a AFEAM volta a realizar o agendamento de palestras e atendimento presencial do Banco do Povo. Com a palavra, Alex Dalgiglio, representante da AFEAM. O agendamento é muito simples. Basta acessar o site da AFEAM, www.afeam.am.gov.br. No interior e nos municípios que têm postos da AFEAM, o atendimento já iniciou. Nos demais municípios, as ações itinerantes iniciarão pela calha do Alto Solimões no dia 13 de fevereiro. Os clientes do setor primário devem procurar as unidades locais do ITAM. O empreendedorismo é o melhor caminho para o desenvolvimento, ainda mais se a gente tem o apoio e as melhores orientações, né, João? É, Mundica, basta se organizar e trabalhar direitinho que tudo acontece. Então vamos lavar essa louça direitinho aqui, né? Porque hoje é seu dia. Deixa comigo, meu amor. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. O amor do Amazonas está no ar. Difusão FM. Credibilidade na notícia. Na notícia. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. 6h33 em Manaus. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1733. 20 acertos, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 12 milhões de reais. Com 19 acertos, 23 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma, 21.987,59. 18 acertos, foram 350 ganhadores com premiação individual de R$1.290,08. 17 acertos, 3.115 apostas ganhadoras, prêmio R$101,46. 16 acertos, 16.605 ganhadores, o prêmio R$19,03. 15 acertos, 67.743 apostas ganhadoras, 4,66 é o prêmio. O azarão não deu sorte, 0 acertos, não houve ganhador. Atenção para as dezenas do concurso de número 1733 da Lotomania. Anote: 05, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 33, 34, 49, 50, 55, 63, 69, 75, 81, 86, 89, 90 e 91. Vamos repetir: 05, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 33, 34, 49, 50, 55, 63, 69, 75, 81, 86, 89, 90, 91. Vamos agora falar da Quina, concurso de número 4.302, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje sábado, 3 milhões de reais. Mas a quadra teve 71 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$6.248,44. O terno teve 5.999 ganhadores com premiação individual de R$111,20. O Duque, 138.783 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um, R$2,64. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.302 da Quina. Anote: 25, 43, 52, 54, 78, repetindo: 25, 43, 52, 54 e 78. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1470. 15 acertos, 12 ganhadores, todos dois lá de São Paulo, capital. Cada um recebe R$864.924,39. Com 14 acertos, 421 apostas ganhadoras, prêmio R$1.806,11. 13 acertos, 14.548 ganhadores, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 201.070 apostas ganhadoras, R$8 é o prêmio.
11 acertos, 1.103.786 apostas ganhadoras. O prêmio, R$4. Vamos agora às dezenas do concurso 1470 da Loto Fácil. Anote: 02, 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos repetir as dezenas do concurso 1470 da Loto Fácil. 02, 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Agora 6h37 em Manaus. Esportes. William Potker será jogador do Corinthians após o final do Campeonato Paulista. Para levar Potker ao Corinthians, o Timão cedeu a Ponte Preta o zagueiro Iago, de 24 anos, e o atacante Luca, de 26, por empréstimo até dezembro de 2017. Além disso, o Alvinegro irá desembolsar cerca de R$6 milhões por 50% dos direitos econômicos do artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. Finalmente, Eduardo, o Vasco acertou a contratação do atacante Kelvin para a temporada de 2017. Segundo informações apuradas pela Gazeta Esportiva, o Clube Carioca conseguiu a liberação do Porto, time ao qual o brasileiro pertence, e ficará por empréstimo em São Januário até o fim deste ano. Os valores da negociação não foram revelados. Kelvin deve chegar ao Brasil neste final de semana para se integrar ao elenco nos próximos dias. O Flamengo repôs a saída de Jorge com a contratação do lateral esquerdo René. A diretoria rubro-negra agiu rápido, já que tinha necessidade de buscar um lateral para disputar a posição ou mesmo para ser reserva do peruano Miguel Trauco. O novo jogador do Flamengo chega em definitivo e será apresentado na próxima semana. No jogo de estreia do Campeonato Paulista, o Santos goleou a Linense por 6-2 ontem à noite. Nos gramados europeus, ontem tivemos estes resultados pelo Campeonato Alemão: Hamburgo 1, Bayer Leverkusen 0. No Campeonato Francês, Metz 1, Olympique 0. Os jogos deste sábado pelos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Cearense com 2 jogos, Tiradentes e Horizonte. Ceará e Ferroviário. Campeonato Baiano. Galícia e Fluminense da Bahia. Campeonato Mineiro. Trombense e Atlético Mineiro. Caldense e Vila Nova. No Campeonato Gaúcho. Internacional e Novo Hamburgo. São Paulo do Rio Grande do Sul e Juventude. Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense e PSTC. Campeonato Paulista. Santo André e Ituano. São Bento e Corinthians. Grêmio, Novo Horizontino e São Bernardo. Campeonato Carioca. Bonfriense e Bom Sucesso. Boa Vista e Madureira. Campos e Tigres do Brasil. Nova Iguaçu e Flamengo. Botafogo e Macaé. Na Copa Nordeste jogam Santa Cruz e Náutico. Sergipe e América de Natal. Sampaio Correia e River do Piauí. Últimas notícias. O dólar fechou praticamente estável em relação ao real nesta sexta-feira. A moeda americana avançou 0,05%, vendida a R$3,1235 após ter fechado em R$3,1219 na véspera. A Bovespa fechou com alta de 0,58% nesta sexta-feira, aos 64.953,93 pontos, sob a influência positiva do cenário internacional e a presença do investidor estrangeiro. O volume de negócios totalizou 8,51 bilhões de reais. O preço da gasolina nos postos de gasolina subiu nesta semana, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o que aponta que a redução dos preços cobrados pela Petrobras nas refinarias ainda não chegou ao consumidor. Em 2 semanas, o recuo foi de apenas 0,22% e não chegou a 1 centavo. O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, disse ontem que quanto mais o Congresso mudar a proposta de reforma da Previdência Social, maior será a dificuldade de pagar os benefícios dos segurados, o que poderia forçar uma reforma muito forte no futuro. Uma das possíveis mudanças discutidas por membros do Congresso no texto enviado pelo governo Temer é a redução da idade mínima proposta para a aposentadoria. O governo quer que homens e mulheres trabalhem até os 65 anos para receber o benefício. A Caixa Econômica Federal informou que trabalha para que o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
seja divulgado em meados deste mês. Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma ordem para iniciar a revisão da regulamentação do sistema bancário implementado em 2010 pelo seu antecessor Barack Obama após a crise de 2008. A ordem de revisão de Trump atinge a lei Dodd-Frank, que regulou o setor financeiro após a crise do subprime em 2008. O nome da lei faz referência ao deputado Barney Frank e ao então senador Chris Dodd para aprovar as novas regras. Entre as mudanças propostas pela lei está a inibição de socorros bilionários a instituições financeiras. 6:44 em Manaus. Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, nesta sexta-feira, o senador caçado Delcídio do Amaral voltou a acusar o ex-ministro Antônio Palocci de fazer a ponte entre os interesses do governo à época da gestão petista e os empresários para beneficiar campanhas políticas. Delcídio prestou depoimento como testemunha de acusação na ação penal que investiga o ex-ministro, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, e mais 13 pessoas. Eles foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo Delcídio, Palocci teria uma influência muito grande entre o empresariado. O ex-ministro Palocci transitava muito bem entre os empresários. Ele era a pessoa que fazia contatos com os empresários. Questionado pela defesa do ex-ministro, se acompanhou negociações entre Palocci e os empresários para arrecadar recursos para campanhas políticas, afirmou: eu não participava dessa entorragem, mas eu tinha as informações necessárias para compreender o papel do ex-ministro Palocci na arrecadação de recursos nas campanhas. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que o número de mortes confirmadas por febre amarela chegou a 60 no Brasil. Deste total, 53 ocorreram em Minas Gerais, 4 no Espírito Santo e 3 em São Paulo. Desde o início do surto, os órgãos de saúde brasileiros foram informados de 150 suspeitas de morte por febre amarela. 87 ainda estão em análise e 3 foram descartadas. Até então, o país recebeu 921 notificações da doença, sendo que 804 ocorreram em Minas Gerais. Deste valor total, 702 estão em investigação, 161 foram confirmadas e 58 descartadas. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra dispositivo do Regulamento Administrativo do Senado que tratam das atribuições da Polícia Legislativa da Casa para instaurar e conduzir inquéritos policiais. Segundo a entidade dos delegados da Polícia Federal, as normas são inconstitucionais, pois apenas as autoridades policiais expressamente identificadas na Constituição Federal têm competência para promover a apuração de infrações penais. As informações foram divulgadas no site do Supremo. O juiz federal de Seattle, James Hobart, ordenou em caráter temporário nesta sexta-feira a suspensão da ordem executiva emitida pelo ex-presidente Donald Trump de proibir a entrada de refugiados e imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. A medida foi o golpe mais duro até agora contra o polêmico decreto que gerou protestos nos Estados Unidos. O governo ainda pode apelar da sentença. Hobart bloqueou o decreto momentaneamente enquanto estuda um recurso de amparo apresentado pelo procurador-geral do estado de Washington, Bob Ferguson. A Constituição prevaleceu hoje, manifestou Ferguson após a sentença. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos de idade, teve morte confirmada na noite desta sexta-feira. Após realizarem exames protocolares pela manhã, os médicos submeteram a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma bateria derradeira que comprovou a morte, conforme o boletim médico divulgado e assinado pelos médicos Antonieto e Miguel Strug. O óbito da senhora Marisa Letícia Lula da Silva foi constatado às 18h57 desta sexta-feira, diz o breve texto divulgado pelo hospital. No início da noite, o padre Júlio Lancelotti reuniu alguns amigos e familiares e deu a unção dos enfermos para Dona Marisa. Na quinta-feira, um Doppler transcraniano já havia mostrado que Dona Marisa não tinha mais fluxo cerebral. A partir de então, a família Lula da Silva autorizou o início dos procedimentos para a doação de órgãos. Os exames finais, porém, eram necessários para seguir o protocolo internacional. Às 15h30 de ontem, equipes da Organização de Procura de Órgãos e do Sírio-Libanês já tinham avaliado quais órgãos estariam em condições de serem transplantados. Na noite desta sexta, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que serão doados os rins, o fígado e as córneas. O procedimento de extração deve ter início à meia-noite. Depois, os órgãos serão encaminhados aos hospitais onde estão os receptores não divulgados. O corpo da ex-primeira-dama será velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo.
onde ela e Lula se conheceram. O funeral será aberto ao público e realizado entre as 9 às 15 horas deste sábado. Em seguida, o corpo será cremado no Jardim da Colina, também na cidade do ABC Paulista, em cerimônia privada. Maria Letícia foi internada em estado grave no Hospital Sírio-Libanês no dia 24 de janeiro, após sofrer um AVC. Ela chegou a apresentar uma ligeira melhora na terça-feira e a sedação começou a ser reduzida. Como ela não reagiu bem, voltou a ser sedada, mas piorou na quarta-feira. O ex-presidente Lula ficou ao lado da mulher durante quase todo o período de internação, deixando o hospital apenas por algumas horas diárias. Segundo relatos de políticos e amigos que o visitaram, o petista tenha oscilado momentos de profunda tristeza e de serenidade e passou frequentemente pela UTI onde a mulher estava. Entre os políticos que estiveram no Sírio-Libanês para prestar condolências à família, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, do PSB, Dilma Rousseff, do PT, e José Sarney, do PMDB, além do atual presidente Michel Temer, do PMDB. Lula ainda recebeu visitas de deputados, vereadores, senadores, governadores, artistas e outros diversos amigos da família. Militantes petistas também acompanharam o período de internação e fizeram novenas em frente ao Hospital pela Vila de Dona Marisa. Aécio Neves, senador por Minas Gerais, presidente nacional do PSB, disse que conversou com o ex-presidente Lula e manifestou a ele e seus familiares o sentimento de profundo pesar de toda a sua família pelo falecimento de Dona Marisa Letícia. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, também lamentou o falecimento da ex-primeira-dama, dizendo saber do amor e da força que sempre emprestou ao presidente Lula. Uma mulher de fibra, batalhadora, que conquistou o espaço e teve importante papel político. Dona Marisa foi o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela fundação do PT e da CUT até a chegada à presidência da República. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, presidente do Senado, disse que a partida da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva abre um profundo vazio para sua família e para o companheiro de quase toda a vida, o ex-presidente Lula. Dona Marisa nos deixa a sua dignidade e a sua simplicidade como legado. Foi uma mulher forte, atuou na militância política com doçura e firmeza, mas foi sobretudo mãe e esposa extremamente dedicada aos seus entes queridos. O presidente Michel Temer lamentou nesta sexta-feira a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e decretou 3 dias de luto oficial no país, informou o Palácio do Planalto. Nesse momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Lula, eu e Marcela transmitimos a ele, aos seus filhos e aos demais familiares e amigos as mais sinceras condolências, afirmou Temer em breve comunicado divulgado pelo Planalto. O presidente foi ontem a São Paulo para transmitir a solidariedade a Lula pela morte de Dona Marisa, que teve morte cerebral confirmada no início da noite de sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. 6h51 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Tribuna da Bahia. O FBA divulga novas datas para a matrícula dos alunos aprovados no SISU. Destaque do Globo. Médicos atestam a morte de Dona Marisa Letícia. O que diz o Extra do Rio de Janeiro. Polícia investiga morte de rapaz durante abordagem de PMs dentro de trem. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Estados Unidos já cancelaram quase 60 mil vistos após o decreto anti-imigração. Destaque do Estado de São Paulo. Mentor da ficha limpa vai ao Supremo contra a nomeação de Moreira Franco. Vamos ao Planalto Central com a manchete do jornal Correio Brasiliense. Justiça libera presos da solitária, mas mantém Luiz Estevão isolado. Valor econômico. Fachin e Janot se reúnem no STF para discutir Lava Jato. Vamos a BH com destaque do jornal Estado de Minas. Febre amarela já matou 55 pessoas em Minas Gerais. No Recife, o centenário Jornal do Comércio estampa. Velório de Marisa e Letícia será neste sábado no sindicato onde ela e Lula se conheceram. Diário do Nordeste. Trio assalta lotérica, troca tiros com a polícia e atropela 3. Vamos agora a Porto Alegre com o jornal 0 Hora. A agressão a policial no Louvre teve caráter terrorista, afirma o primeiro-ministro francês. Brasil Econômico. Anvisa encontra pelo de rato e inseto em lotes de canela em pó. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora, que estampa. Adolescentes estupram criança de 8 anos. Jornal do Comércio. Biodiversidade. O que diz a crítica? João Branco no banco dos réus. Principal matéria de capa do jornal Amazonas em Tempo. Ex-primeira-dama morre após AVC. Agora 6h53 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro, Alberto Zegdeg e Aderaldo Reis. Técnica de Marcos Salles e Hernando Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva.
Difusora FM.